Olha, todo mundo conhece a parábola do filho pródigo, né? A história do filho que vai embora e depois volta. Mas e se a lição mais importante não for sobre o filho que partiu, mas sim sobre o pai que ficou? Essa é uma análise para quem ama alguém que decidiu ir embora e precisa de alguma forma seguir em frente. E essa nossa conversa é toda baseada no trabalho do psicólogo L. Samuel. Ele traz uma luz incrível para essa situação que, a gente sabe, é super dolorosa. A ideia aqui é a gente entender junto como amar, como esperar e, principalmente, como se manter de pé quando um laço importante se rompe. Então, vamos lá. A gente está acostumado a focar no filho, no arrependimento dele, na volta para casa. E tá tudo certo com essa leitura. Mas e se a chave, a lição que talvez a gente mais precise hoje em dia, não estiver no que o filho fez, mas sim naquela sabedoria silenciosa do pai? A sabedoria de deixar ir. E, gente, essa virada de chave muda tudo. A gente para de focar só na festa da volta para começar a admirar a força de quem soube esperar. E não de qualquer jeito, não. Esperou com dignidade, sem se destruir no processo. A grande sacada talvez seja essa. O amor verdadeiro, às vezes, não está em correr atrás, mas na coragem de esperar. Mas espera aí, de onde vem uma coragem desse tamanho? Bom, tudo começa com um pedido. Um dos pedidos mais duros que um pai poderia ouvir. É naquele momento que a gente vê a força de verdade. E ela não está na ação, mas justamente em não fazer nada. A gente precisa entender o peso que aquele pedido tinha naquela cultura. Pedir a herança com o pai vivo era basicamente dizer na cara dele: olha, para mim, você já morreu. Pensa na violência disso. É uma rejeição total. É como se o filho dissesse: eu não me importo com você, eu só quero o que você pode me dar. E a reação do pai é de cair o queixo, de tão simples. Porque ele não briga, ele não faz um discurso, não tenta convencer o filho do contrário, não coloca nenhuma condição. Ele simplesmente entrega. Ele respeita a decisão, mesmo sabendo que aquilo era doloroso e tinha tudo para dar errado. E agora vem o ponto mais crucial de todos. O pai não foi atrás. Ele não mandou ninguém para ficar de olho, sabe? Não montou um plano B para salvar o filho se as coisas apertassem. Ele deixou o filho ir. Deixou ele seguir o caminho que escolheu e encarar de frente as consequências disso. Essa atitude do pai ensina uma coisa que, nossa, é muito libertadora. Especialmente hoje em dia que todo mundo quer achar um culpado para tudo. É o seguinte, as escolhas erradas de um filho já adulto não significam automaticamente que a criação falhou. É totalmente possível ter dado o amor, limites e exemplo e ainda assim ver essa pessoa escolher um caminho completamente diferente. E isso, gente, muda completamente o nosso conceito de amor numa situação dessas. O que a parábola está mostrando é que, às vezes, o ato mais corajoso e cheio de amor não é fazer alguma coisa, é justamente parar. Pensa bem, a mudança do filho não veio porque o pai mandou uma mensagem ou ligou, veio porque ele quebrou a cara, bateu no fundo do poço. O arrependimento dele foi de verdade porque nasceu da realidade dura, não de uma conversa bonita. Ele não voltou cheio de si, ele voltou transformado, humilde. E aqui está uma das lições mais difíceis, mas talvez uma das mais importantes. O grande gesto de amor do pai foi dar um passo para trás e deixar a vida ser a professora. Porque às vezes, quando a gente tenta proteger quem a gente ama da dor das próprias escolhas, a gente acaba, sem querer, tirando a única chance que aquela pessoa tem de aprender e crescer de verdade. Isso faz a gente se perguntar, né? Todo esse esforço para salvar a situação, para impedir o desastre, será que está ajudando de verdade? Ou será que a gente está só adiando o inevitável, prolongando o problema e impedindo que a pessoa encare a realidade? Ok, então se a resposta não é correr atrás, qual é? O que a gente faz? A sabedoria dessa história aponta para um caminho bem prático: o autocuidado. A prioridade muda. Não é só amar o outro, é principalmente cuidar de si nesse processo todo. E como é que isso funciona na vida real? Bom, primeiro passo, parar de monitorar. Sabe, aquela vontade de ficar fuçando rede social, perguntando para amigos em comum, é preciso resistir a isso. Depois, parar de viver esperando uma notícia. O foco tem que voltar para dentro. É hora de retomar a sua vida, seus hobbies, sua rotina. E, o mais importante de tudo, não tente fazer isso sem ajuda. Busque ajuda.
Seguir esses passos é o que vai ajudar a gente a encarar o que a fonte dessa análise chama de quarteto parada dura. Pense nisso como se fossem 4 campos de batalha, 4 frentes de sofrimento que a gente precisa aprender a lidar para não virar refém da própria dor. Vamos dar uma olhada nesse quarteto, então. Primeiro, as emoções. É claro que vai ter tristeza, culpa, desânimo. O ponto aqui é buscar ajuda para que isso não vire uma depressão. Segundo, os pensamentos. Aquela vozinha que fica dizendo a culpa foi minha, onde foi que eu errei? A ideia não é brigar com essa voz, mas reconhecer que ela está ali e continuar focado em se cuidar. Terceiro, a vontade. Ah, essa é forte. Aquele impulso de ir atrás. É por isso que ter uma rede de apoio é tão importante. E por último, as sensações físicas. O corpo sente, né? Dor de cabeça, insônia, aperto no peito. É fundamental cuidar da saúde e, se precisar, procurar um médico. E assim que a gente chega na grande conclusão desta análise. O exemplo daquele pai na parábola nos dá um novo jeito de entender o amor. Um amor que é forte, que se sustenta, um amor com dignidade. No fim das contas, o que ele nos ensina é exatamente isso. Como amar sem deixar de existir. Como esperar sem se rebaixar. E como acolher de braços abertos, não porque a gente finge que nada aconteceu, mas porque a gente vê que houve uma mudança de verdade. Olha, ninguém está dizendo que esse é um caminho fácil. Pelo contrário, é com certeza um dos mais difíceis que existem, mas é nele que está a semente da libertação. A libertação de carregar um peso que não é nosso, o peso das escolhas dos outros, e a liberdade de, finalmente, voltar a viver a própria vida. E para fechar, fica a reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, o que significa aí na sua vida encontrar uma forma de amar com mais dignidade?